Deus está presente, viva Jesus, em nossos corações para sempre. Pela Superrede Boa Vontade de Comunicação, pergunte ao Redentor Apocalipse de Jesus. Se você tem alguma dúvida sobre as profecias do último livro da Bíblia Sagrada, gostaria de compreender algum símbolo em particular ou já estabeleceu alguma conexão com temas do nosso cotidiano e gostaria de entender se o Apocalipse de fato tem essa conexão com a atualidade, você pode participar pelo WhatsApp, código 11 99831 8195. É impressionante como o livro da Revelação acerta nos acontecimentos, sem ficar, como ensina a religião divina, condicionado a esses acontecimentos. Se você está assistindo a nossa transmissão pelo YouTube, pode deixar sua pergunta, sua participação também no campo de comentários. youtube.com/Religião de Deus Vídeos. Aqui nos nossos estúdios, o pregador ecumênico da Religião Divina, irmão Isaías do Nascimento. Irmão Isaías, Deus está presente. Viva Jesus em nossos corações para sempre. Quem provoca o nosso encontro de hoje aqui é o irmão José Moraes, de Cuiabá, no Mato Grosso. Ele pergunta para a Religião Divina: no Apocalipse é anunciado que os glorificados por Jesus jamais terão fome e sede. Vou ampliar aqui o desafio, irmão Isaías, porque o José Moraes fala desses glorificados por Jesus. Interessante também pensar quem são eles e onde nós temos essa confirmação. Haverá mesmo um tempo em que não teremos mais a necessidade de nos alimentar? E o que essa revelação significa na atualidade, já que a humanidade está muito longe de ser glorificada pelo Cristo e a fome e a sede ainda são realidades existentes no mundo todo? Muito obrigado por sua pergunta, querido irmão José Moraes, de Cuiabá, Mato Grosso. E vamos aqui ao livro A Missão de 70 e o Lobo Invisível, na página 246. Irmão Paiva Neto nos traz um esclarecimento sobre a alimentação, porque a alimentação é necessária na terra e no céu da terra. Ainda teremos necessidade de nos alimentarmos, de bebermos líquidos. Contudo, o tipo de alimentação muda, porque muda a frequência, o tipo de matéria. Nos esclarece, irmão Paiva Neto. Mas é bom ressaltar que nas regiões espiritualmente mais elevadas, os seus habitantes adotam um cardápio alimentar diferenciado, porquanto aprenderam a ciência de respirar e de absorver fluidos revitalizantes, retirados da atmosfera espiritual cósmica. Aqui respondo a primeira parte da pergunta, nos demonstrando que o espírito, mesmo no mundo espiritual, e depende muito do grau de evolução que ele está, ele ainda absorve e consome um tipo de alimento. Contudo, é um alimento mais refinado. Agora vem um questionamento. Nunca mais sentiremos fome? Nunca mais sentiremos sede? Vamos ao livro Somos Todos Profetas, na página 377. O irmão Paiva Neto teve todo o cuidado de registrar aqui o livro Apocalipse de Jesus, e eu trago os versículos no capítulo 7, versículos 16 e 17, que aparecem esses versículos bíblicos, e o Cristo nos traz uma lição. Vamos lá. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum, pois o Cordeiro de Deus, que se encontra no meio do trono, os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Qual lição espiritual tiramos daqui? Primeiramente, Jesus enxuga as nossas lágrimas, muitas vezes advindas da falta de comida, da falta de alimentação, e Ele nos conforta, nos traz esse alimento divino para a alma. Mas aqui tem uma chave: eles nunca mais sentirão fome e sede, porque a humanidade terá aprendido a ir até Jesus, a conviver com Jesus, a viver as lições do Mestre Amigo. Porque quando Jesus viu as populações sentindo fome, sentindo sede, no seu sentido material, Ele as alimentou. Ele não foi indiferente a essa necessidade básica do espírito quando está na terra com o corpo, mas ele se apresenta como esta fonte segura, fonte espiritual não contaminada, que a gente pode ir para buscar esse alento espiritual. Porque a gente nunca mais, se a gente olhar para a humanidade e pensar, a gente tem recursos, tem água, tem terra, o planeta é extenso, então por que ainda tem gente passando fome e sede?
porque tem faltado solidariedade ecumênica, tem faltado compaixão, tem faltado distribuição de renda justa, tem faltado acolhimento, porque Jesus aqui enxuga essas lágrimas, ele vê essa dor, ele vai ao encontro da pessoa que sofre. Então Jesus nos dá essa lição aqui. Se nós vamos até o Cristo, nós temos compaixão. Se um pai e uma mãe veem um filho passando fome, o que eles fazem? Dão um alimento adequado para aquela idade da criança. E o Cristo também faz isso para a humanidade. Mas a humanidade precisa recorrer a Jesus, a esta fonte. Porque nós vamos no Evangelho, ele várias vezes se apresenta como esta fonte. Vamos ao Evangelho de Jesus, segundo João, capítulo 15, versículo 15. Olha como ele se apresenta. Eu sou a videira verdadeira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então, se a humanidade aprender a ir até Jesus, buscar nessa fonte, ela vencerá o egoísmo, ela vencerá a indiferença e tantos outros defeitos. Em outro momento ele se apresenta como fonte também, no Evangelho de Jesus, segundo João, capítulo 7, versículo 37. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba da água da vida eterna. Então, se a gente vai até Jesus, se a gente estuda Jesus, vive Jesus, quem está ao nosso lado não sentirá mais fome. Quem está ao nosso lado se sentirá amparado moralmente, espiritualmente, para vencer todos os desafios na terra e no céu da terra. Porque o recurso está aí, na terra e no céu. Até na radionovela Nosso Lar, o que nos esclarece os mundos espirituais, que tem pessoas que cuidam da água, sim, purificam a água para que as pessoas tenham acesso à água. E para fechar aqui a participação, irmão Gesiel e queridos telespectadores e ouvintes, no livro Somos Todos Profetas, na página 52, o irmão Paiva nos esclarece: se a gente bebe da água da vida eterna, se a gente consome dos frutos da árvore da vida eterna, o que nós somos capazes? Qual potencial divino nós desenvolvemos? Ele nos esclarece: portanto, pode haver praga, escassez, quebra de safra, seca, inundação, enfim, qualquer tipo de problema. Todavia, o fértil vegetal estará sempre produzindo seu fruto abençoado. Com ele, a fome cessará. As pandemias não mais surgirão, e o flagelo da guerra deixará de habitar o coração humano. Seus sublimes nutrientes nos darão sustento para vencermos o sofrimento do corpo e da alma. Quem tem curiosidade de compreender essa passagem que foi destacada pelo José Moraes, de Cuiabá, no Mato Grosso, a visão dos glorificados está no Redentor Apocalipse de Jesus, capítulo 7, versículos de 9 a 12, como destacou aqui o irmão Isaías do Nascimento. Muito obrigado pela presença e esse cuidado que a religião divina tem em responder às questões do nosso dia a dia sob a inspiração do Cristo de Deus. Deus está presente. Viva Jesus em nossos corações para sempre. Mais uma vez, lembramos, se você tem alguma dúvida sobre o Redentor Apocalipse de Jesus, mande sua pergunta para a religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo. Aproveite o nosso WhatsApp, código 11 99831 8195. Código 11 99831 8195. Nos despedimos dessa conexão nacional, integrando todas as emissoras da Superrede Boa Vontade de Comunicação com o nosso brado legionário. Deus está presente, viva Jesus, em nossos corações, para sempre.